resume essa doutrina da justificação pela fé simplesmente em duas coisas. Uma, confiança absoluta em Deus. Segundo, entrega absoluta em Deus. Vamos ler Gênesis 15, verso 6, só para que os irmãos tenham isso bem claro. Vamos lá. Diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão creu no Senhor, Senhor. E isso? lhe foi acreditado como justiça. Então, observe, o que Paulo está mostrando aqui para os judeus é que Abraão, Deus não colocou a conta de Abraão na própria conta de Abraão. Ele colocou a conta de Abraão onde? Em Deus. Em Deus. Então, veja bem, Deus pegou todos os pecados de Abraão e disse, olha, você não crê em mim? Você não acredita em mim? Então pronto. O Senhor Jesus Cristo pegou os meus e os teus pecados e colocou nele. Está em Isaías 53, gente. Então Paulo resume isso bem simplesmente, mostrando que a doutrina da justificação é uma confiança plena em Deus e uma entrega completa nas mãos de Deus. Nós temos dois problemas, está aí na tela. Nós temos dois erros dos judeus. Se vocês observarem, os judeus, primeiro, rejeitavam Jesus Cristo como verdadeiro Salvador. Ainda hoje assim o faz, com exceção dos judeus messiânicos. Mas os judeus que não acreditam em Jesus, o Jesus relatado na Bíblia para eles, na verdade, não tem interesse algum. Então, primeiro problema, eles rejeitam esse Jesus. Mas rejeitaram, porque lá em 1 João 1, lá em João capítulo 1, verso 10, 11, a Bíblia diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas tanto quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, primeiro erro, rejeitaram a Jesus como verdadeiro Messias. Segundo erro do judaísmo, a falha na compreensão desse processo de Deus. Eles não entendiam, eles não compreendiam essa ideia da crença, de uma confiança necessária por parte daquele que era ímpio para reconhecer que Deus justifica pela fé. Isso não estava dentro da mentalidade do judaísmo. Agora, o crédito da justificação. A justificação, ela é creditada ao homem não pelo seu valor próprio, mas mediante a graça de Deus pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E isso é tão interessante que agora, olha o verso 6, 8 de Romanos. Vamos lá. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Tá vendo? Independente de obras. Não tinha mérito nenhum, crédito nenhum para Deus dizer assim, Abraão, eu vou te justificar, eu vou te perdoar. Vamos lá. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujo pecados são apagados. Isso. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Viu? Então, em lugar desse débito que jamais o homem conseguiria pagar, ele recebe a justificação em sua conta. Algo que ele não mereceu. E quem é que paga a conta? Deus. Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Por isso que Romanos 8, primeiro, está dito lá. Justificado, pois pela fé. Temos o quê? Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Olha aí, você pode observar aí que esse é o texto bíblico da nossa lição de Romanos 4, 1 a 8, ok? Então, antes de nós entrarmos no resumo da lição, eu quero dizer algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, nós já falamos aqui que a base central da Bíblia e da teologia, na verdade, o eixo do Evangelho e o coração da soteriologia é a doutrina da justificação. Essa é a base, ok? É a base dessa justificação. Falamos que é um termo forense, jurídico. Isso porque Deus, o verdadeiro juiz, ele é quem diz você está justificado. Mas é baseado no sacrifício que Cristo fez, ou seja, na obra redentora. Quando você olha para a palavra tzadik, a palavra hebraica, tzadik, essa palavra tzadik do hebraico, ela tem um sentido aqui de legal. Veja aí Deuteronômio 25 primeiro, rapidinho. Olha o que acontecia com esse termo. 25 e Sadak é um termo hebraico que tem o sentido de claro, de legal. Vamos lá. Deuteronômio 25, 1. Primeiro, isso. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal. Isso. E os juízes decidirão Isso. a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado.
Então o que que um juiz fazia? Absolvia o inocente e condenava o culpado. Ele dava um veredicto dele, não era E assim? julgava, assim. Ele julgava, ele dava a sentença final. Esse aqui é ímpio, e o que que ele dizia? Esse outro é justo. Então pronto. Na fala do juiz, pela sua expressão, aquela pessoa estava o quê? Condenado ou salvo. Condenado ou salvo. Que aí dá a ideia de justificar. Justificação. Pronto. Agora, justificar aqui é esse termo. Não está se tratando aqui de uma mera transformação moral. Nós temos que fazer separação entre o que é regeneração e o que é justificação. Ambos acontecem de imediato, mas na regeneração o Senhor trabalha pelo lado interno, é o nascer de novo, é nascer de cima. Na justificação é Deus dizendo: agora você está Justificado. está justificado. Ou seja, você está inocentado. É Deus declarar que você é justo. O verbo, aí no próprio termo original, de caior, esse verbo aí, de caior, ele aqui quer dizer algo interessante. É o sentido de declarar alguém totalmente limpo. Agora preste bem atenção, por isso que não entrava na mente de um judeu como é que um cara ímpio, pecador, bastava ele dizer assim: eu agora creio em Jesus Cristo. Aí Deus diz assim: pois você agora está justificado. Você está livre. Não tem mais sentença contra você. Isso era incabível na mente. Foi o que os fariseus questionaram Jesus na cura do paralítico, né, que desce do teto. Isso. Como é que pode um homem ter poder para perdoar pecados? Se nós cumprimos a lei, se nós andamos fazendo tantos ritos, como é isso? Vamos ver em Romanos 3:20. Romanos 3:20. Isso. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Porque a lei não tirava pecado. A lei mostrava o pecado do homem. Sempre o objeto para redenção, para perdão, justificação, era o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo, a fé em Cristo. O Ainen Gruden diz: a justificação é um ato legal e instantâneo de Deus, no qual ele declara que os pecados de uma pessoa foram perdoados e que a justiça de Cristo lhe foi imputada. John Stott diz: justificar é declarar alguém justo diante da lei, não transformá-lo interiormente. Isso pertence à santificação e não à justificação. Então, veja que a justificação, ela é um ato objetivo que acontece no momento em que o homem aceita a Cristo como redentor e crê no seu sacrifício. O Pai o declara inocente, justificado. Ok? Então, essa é a base. A justificação pela fé. Qual é o fundamento da justificação? É a fé. A justificação ela ocorre pela fé, tão somente pela fé, e não pelas obras da lei. Nós temos aí Romanos 3:28, Gálatas 2:16, Efésios 2:8-9. Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois Salvos. mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A fé não é mérito, a fé é um instrumento. A fé, ela não justifica por seu valor intrínseco, mas porque se apega a Cristo Jesus. A fé é o objeto que me faz ver Cristo. Lutero dizia o seguinte: a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus, tão certa que o homem morreria 1000 vezes por ela. R.C. Sproul diz: Deus não espera que o ímpio se torne justo para então justificá-lo. Ele justifica o ímpio que crê. Então, nós podemos observar que dentro da lição nós temos o ato da justificação, que é uma experiência real, ainda que forense, como eu acabei de dizer para vocês. A partir de agora, o pecador passa, de fato, de condenado para absolvido, né? O Senhor Deus, por meio do sacrifício de Cristo, ele diz: você está perdoado. E se ele está perdoado, ele foi o quê? Absolvido. De todas as suas condenações. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, primeiro, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Então você não precisa mais ter medo de nada. Ah, mas eu fui pecador miserável. Ah, mas lá atrás tinha tanta coisa contra mim. Mas se você creu em Jesus Cristo, no seu sacrifício, a partir de agora, é pelo mérito de Cristo que você é totalmente perdoado.